segunda aula a gente vai trabalhar como deixar o adversário desconfortável, fazer o adversário perder controle. E o principal para essa aula é entender o que o adversário está tentando fazer e tentar fazer exatamente o contrário. Então eu sempre tento reconhecer se meu adversário está tentando, o que tipo de guarda meu adversário está tentando fazer, e a partir daí eu começo a trabalhar a passagem de guarda. Então, do jeito que eu vejo, existem dois tipos de controle. Um é quando a pessoa está fazendo controle nas suas pernas, que é geralmente a pessoa que usa mais de la riva. E o segundo tipo de controle é quando a pessoa está fazendo pegadas nas mangas ou na gola, é onde a gente vai ver mais a guarda-aranha, a pegada na gola e na manga. Então o primeiro passo é tentar reconhecer que tipo de guarda que o adversário está tentando fazer, para a gente poder ir na direção contrária. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu estou lutando com o Tainan e eu percebo que o Tainan ele tenta segurar minha perna o tempo todo. E acontece bastante quando a pessoa ela gosta de fazer de la riva. Então, a minha entrada na guarda dele tem que ser diferente. Eu tenho que tentar esconder o máximo a minha perna e expor mais a parte de cima do meu corpo. Por quê? Porque eu vou fazer ele trabalhar com pegadas que ele não está tão acostumado. Agora vamos supor, eu percebo que o Tainan está tentando usar muito a guarda-aranha. Então ele está sempre tentando usar a guarda-aranha. O que eu faço? Ao invés de eu ficar tentando colocar o peso para frente e ajudando ele a ficar na posição confortável, eu começo a levantar e criar uma postura onde fica difícil para ele fazer esse tipo de guarda, porque ele não tem o ângulo certo para trabalhar isso. E eu forço ele a começar a usar a pegada na perna. Então, esse é praticamente o primeiro passo para eu reconhecer o que tipo de passagem eu tenho que usar, como que eu faço o meu adversário ficar desconfortável. Então, eu tento evitar que a pessoa faça a guarda que ela quer fazer. Então, principalmente quando a gente começa no rola, geralmente eu tento ver isso. Se a pessoa ela gosta de dominar a parte superior do corpo, eu tento entregar as pernas. Se a pessoa tenta dominar as pernas, geralmente a pessoa que faz a pegada de costas, faz berimbolo ou entra embaixo, eu tento sempre esconder as pernas e expor mais a parte de cima do meu corpo. E eu acho que isso me ajuda bastante a ficar confortável, porque eu vejo que a pessoa, quando ela está por baixo, ela está tentando perseguir alguma coisa e ela não está conseguindo. E isso ajuda bastante. E eu acho que é uma coisa que você também usa bastante. Eu vejo nas lutas, é uma coisa que a gente trabalha sempre na competição. Então, é uma coisa que, para quem compete, você pode sempre... É a principal coisa que você tem que analisar quando você vai lutar com alguém. Você vê o cara lutando, daí é uma coisa que a gente fala sempre, ó, o seu adversário ele usa guarda-aranha. Daí a gente sempre fala, então você vai entregar as pernas e tentar evitar que a pessoa domine a parte superior do seu corpo para forçar ele a lutar fora da zona de conforto. E o que você sente assim nesse quesito de tentar trocar o caminho para que a pessoa fique desconfortável? Eu acho que essa mentalidade, esse primeiro passo é bem importante, até também para você conseguir frustrar mais a pessoa que está fazendo guarda, porque toda vez que a gente está fazendo guarda, a gente tenta puxar para a guarda para botar o nosso oponente, o nosso parceiro de treino na guarda que a gente se sente mais confortável possível. E sempre que a gente não está conseguindo entrar nessa zona de conforto que a gente tem fazendo guarda, acaba ficando mais difícil e a gente tende a frustrar ainda mais. Então, o jogo para a pessoa de cima, esse passo a passo, esse primeiro passo que o professor Guilherme está explicando, é você não deixar a pessoa ter controle que ela quer e acabar entregando outros tipos de guarda que ela não está acostumada a fazer, que geralmente é onde a pessoa vai tender a errar ainda mais. Então, se a pessoa puxa para a guarda e eu automaticamente já entrego a melhor guarda que a pessoa faz desde o começo,
vai ser mais complicado e eu estou jogando num jogo onde ela se sente confortável. Geralmente onde ela treina todas as posições e ela tem as posições mais fortes. E quando eu já faço, ao invés de eu entregar a posição mais forte, eu faço forço a pessoa a lutar numa posição que geralmente ela não está acostumada, ela fica mais frustrada e onde ela começa a errar mais durante a luta. Então, só explicando esse começo aí, acho que pega bastante no lado mental da pessoa que está fazendo guarda. Acho que às vezes não é muito uma parte técnica, mas é mais uma forma de você começar a passagem de guarda e também afetar um pouco esse lado mental que acaba refletindo bastante no lado da técnica, né? Então a pessoa de baixo começa a ficar bem frustrada, você começa a estar sempre chegando perto, quase passando a guarda, e acaba que frustrando bem a pessoa de baixo ao ponto de você estar sempre chegando na lateral e cada vez mais perto, e é isso que facilita bastante a passagem de guarda. E eu vejo bastante, é difícil no começo a gente reconhecer se a gente não conhece a pessoa, então é por isso que a gente faz bastante o estudo do adversário para as competições. Eu acho que é uma coisa bem importante que o meu professor faz quando a gente vai competir, esse estudo do adversário. Até na academia, se a gente está sempre acostumado a treinar com os meus parceiros de treino, que geralmente dá bastante dificuldade, a gente tenta sempre rever e estudar o que a pessoa gosta de fazer, o jogo que a pessoa gosta de jogar. E a partir desse estudo a gente começa a ler mais essa guarda que a pessoa quer fazer. E na competição não é diferente, a gente tenta assistir alguns vídeos da pessoa competindo, a gente assiste a pessoa lutando outras competições e a gente consegue ver que praticamente na maioria das lutas a pessoa quando está fazendo guarda, ela faz um tipo de guarda, seja guarda-aranha ou de la riva, ou a pessoa está sempre puxando para aquela guarda, então quer dizer que naquele ponto que ela sente mais pressão, que é a pressão do campeonato durante a luta, ela puxa para essa guarda, quer dizer que essa guarda é a zona de conforto da pessoa. E a partir daí que a gente vai começar a tentar não deixar a pessoa ganhar o controle que ela está em busca e continuar atacando a passagem de guarda por cima. Eu acho que uma coisa que é importante citar que as pessoas geralmente perguntam quando vai para seminário ou até quando a pessoa vem visitar a academia, como que a gente cria a estratégia para lutar no campeonato. Acho que o jeito que o jiu-jitsu está profissional e com essa evolução do jiu-jitsu, com mídia, você tendo acesso ao material do seu adversário, das pessoas que estão se despontando, acho que fica mais fácil essa parte do estudo que a gente está falando. E isso faz com que fique mais fácil de você se planejar e criar estratégia. Se você tem mais material para estudar, fica mais fácil de você conseguir prever o que seu adversário vai fazer. E é exatamente nesse ponto. Essa aula é praticamente sobre isso. É entender o que você está enfrentando. E antigamente o pessoal tinha aquela mentalidade onde o cara é bom na guarda aranha, eu vou passar a guarda aranha. O cara é bom na de la riva, eu vou passar a de la riva. Eu acho que é importante você estar preparado para enfrentar a melhor versão do adversário, ou o que o adversário tem de melhor. Mas a estratégia mais inteligente é você tentar sair da zona de conforto da pessoa. Fazer com que a pessoa se exponha ao máximo possível. E é isso que em toda área, em qualquer lugar que você vai, no meio de lutas, a pessoa vai tentar fazer isso. Ela vai tentar se desvencilhar da onde a pessoa ela é mais perigosa. E é praticamente o que a gente faz, não tem muito no planejamento, a estratégia para a competição, não tem muito como você prever o que vai acontecer. Você vai raspar desse jeito, vai passar desse jeito. É mais uma questão de como você vai fazer a pessoa se sentir. E eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho bastante também na aula com vocês, é o fato de o jiu-jitsu, principalmente nessa área competitiva, ele não é somente uma troca de posições, mas eu acho que o mais importante é como você faz o seu adversário se sentir e como você consegue se sentir durante a luta. Então, se você é um atleta e você se sente dominante, você se sente agressivo lutando, se você consegue impor as coisas que você está tentando fazer, isso te faz crescer durante a luta, ainda mais numa luta de 10 minutos como é na faixa preta,
É muito importante a maneira com que você consegue se sentir, se encaixar na luta. E quando você começa a luta e você já está atrás, você não está se sentindo bem, você sente a outra pessoa, as posições estão encaixando, você começa a se sentir mal na luta ou desconfortável, isso começa a gerar consequências na luta, onde você começa a errar mais, como você falou, você começa a frustrar mais, você cansa muito mais, porque você está lutando desesperado naquela zona, fora da zona de conforto. E eu acho que é aí que mora a estratégia, a inteligência no planejamento da luta, em como entrar na competição e entender o que vai acontecer. E é uma coisa que, pelo fato de a gente ter bastante experiência com competição, tanto eu na minha carreira, como você treinando desde criança, eu acho que a gente tem uma sintonia muito forte ali planejando isso. A gente trabalha da mesma maneira e isso fica mais fácil. Então é sempre um complementando a visão do outro quando você está indo competir. E eu acho que isso ajuda muito. Existem algumas posições que a gente usa que é o que eu quero usar como técnica nessa aula de hoje. E eu acho que essas posições elas ajudam a fazer a pessoa perder aquela estrutura da guarda. Então, geralmente, quando a pessoa ela puxa para a guarda, ela tenta criar o que a gente chama de frame em inglês, mas é aquela estrutura onde as pegadas, os ganchos, e é aquilo que vai dar suporte para a pessoa conseguir desequilibrar você, ou vai fazer com que a pessoa se sinta confortável, consiga descansar. Quando você começa a quebrar isso, a pessoa ela entra num modo de desespero, porque ela começa a empurrar, ela começa a escapar o quadril, e é nesse momento que você consegue atacar ainda mais. Então eu sempre falo para vocês na aula, quando você sente que a pessoa está desesperando, quando você sente que a pessoa está desconfortável, você ataca ainda mais, porque é o momento certo de você conseguir estabilizar suas posições ou conseguir chegar numa posição ainda mais forte. Então tem uma posição da De La Riva que a gente trabalha muito aqui na academia, e ela é simples, mas ela é muito efetiva, a gente usa o tempo todo, que é quando a pessoa ela tem a De La Riva e você empurra o joelho para baixo, você abre o joelho por cima, pulando por cima da perna. Então, geralmente, se você está travado aqui, a pessoa está controlando o seu calcanhar, você pode fazer isso, você pode empurrar a perna até o joelho escapar, e quando você começa a abrir seu joelho, você vai trocar com essa perna aqui. Então eu começo a empurrar o joelho dele e eu troco. Então eu estava na De La Riva, agora eu estou numa posição para cruzar o joelho, muito mais forte, onde eu tenho controle da gola, eu posso começar a controlar a distância muito melhor. Então eu estava no meio da perna dele, que é uma área de risco muito grande. Quando eu pulo por cima para sair da De La Riva, eu posso apoiar a mão no chão, não tem problema, mas eu faço essa troca da perna. E essa troca me deixa numa posição onde eu estou numa posição dominante, eu tenho um controle muito forte, eu posso atacar. Eu poderia começar a cruzar o joelho, poderia começar a fazer o long step, porque aqui fica muito mais difícil dele me atacar. A De La Riva invertida aqui, ela é muito mais fraca do que a De La Riva normal. Então a técnica geralmente é assim. Então eu empurro, eu abro o joelho. É importante tirar esse gancho da De La Riva também. Esse gancho ele atrapalha muito a pessoa passando, ele começa a te desequilibrar. Então geralmente eu estou empurrando e esticando minha perna, fazendo isso. Quando eu empurro, eu abro o joelho e eu troco. E daqui eu sempre tento conectar o mais rápido possível com a próxima técnica para forçar o meu adversário a começar a me empurrar. Eu queria que você mostrasse também a posição que você faz bem também, quando a pessoa ganha a De La Riva na mesma posição, ao invés de empurrar o joelho para baixo. Vamos supor que você está tentando empurrar o joelho para baixo, não está dando certo, a posição de puxar a mão para cima e você ou dá o passo para trás para torear, ou você cruza o joelho forte. Então é uma coisa que é importante também. Então, nesse lado da técnica aí, o professor acabou de mostrar empurrando o joelho e abrindo por cima da De La Riva, mas muitas vezes eu não consigo fazer isso devido a essa De La Riva que está bem forte, ou eu não estou sentindo tão confortável para abrir o joelho por cima. Eu gosto bastante de usar a minha mão e ir lá no pulso do meu parceiro lá e só começar a quebrar essa pegada. Às vezes é uma das posições mais simples de fazer para escapar da De La Riva, mas acaba sendo a posição que é mais eficaz
desse controle aqui fazendo o meu parceiro perder o controle. Então eu vou lá, vou botar um pouco de pressão para frente, vou segurar o pulso, vou levantar, e agora que eu vou fazer, eu vou usar a mão dele em cima da perna para empurrar a perna para baixo, ó. E ao mesmo tempo eu acabo escapando meu pé para trás. Então mais uma vez ali. Ó, vou trazer a mão dele para cima, botei pressão, trouxe a mão para cima, agora eu empurro para baixo. Escapando da De La Riva. E um drill que a gente pratica bastante na academia para evoluir esse lado de você reconhecer o jogo que a pessoa está fazendo, a gente tenta fazer mais um específico com a pessoa de baixo tentando segurar as pernas. A pessoa de baixo está sempre tentando ganhar o controle do calcanhar, seja na De La Riva ou seja na De La Riva invertida aqui por baixo. E o meu objetivo por cima é estar sempre escapando dessas posições. Então eu não vou estar atacando nenhuma passagem de guarda, eu vou estar só usando essas técnicas que a gente acabou de mostrar para ficar escapando dessa posição, não deixando o meu oponente aqui no controle de baixo conseguir fazer as pegadas que ele quer para começar a atacar. Então ele sempre vai estar buscando primeiro o controle para depois começar a entrada de raspagem que ele quer ou às vezes de finalização. Então o meu objetivo vai ser escapar e o objetivo do professor aqui embaixo vai ser segurar meu calcanhar para tentar realmente ali fazer com que eu pare um pouco de atacar para ele começar a impor o ritmo aqui por baixo e começar a raspar. Então a gente vai fazer uns 10, 15 segundos, daí a gente vai trocar de baixo para cima porque eu quero que vocês também vejam como é que o professor faz por cima. Então acho que esse é o específico que a gente faz. Não é um tipo de sparring, é mais um específico voltado para a técnica, do lado da técnica. Então acho que isso eu comecei a impor bastante quando eu comecei a treinar na LJ. Antes eu era bem acostumado a só fazer o drill, que é a repetição da técnica. Não? Então você foca em uma passagem de guarda, você faz aquela passagem de guarda 10 vezes, o seu parceiro faz 10 vezes, vai trocando. Eu acho que com a evolução do jiu-jitsu, hoje em dia a gente vê mais, nas academias de nível alto, a gente vê mais esse tipo de situação, que é o mais específico, a pessoa de baixo movimentando com um objetivo e a pessoa de cima movimentando com outro objetivo. Então acho que é mais importante e também acho que é uma das coisas mais perto do sparring, né? Então se eu posso de alguma forma fazer um drill o mais perto possível do sparring, vai ser mais ou menos esse tipo de específico. Agora o que muda é a intensidade. Então a gente começa bem técnico para você começar a se acostumar fazendo a posição. No começo vai ser um pouco difícil e quando você começar a ficar mais confortável fazendo esse tipo específico, agora você vai começar a ficar mais intenso. Então começar a ficar mais rápido, ou às vezes a pessoa de baixo começa a dar mais resistência. Então todos os nossos treinos e drills e técnica de hoje em dia é mais voltado para esse cenário. Uma pessoa com um objetivo movimentando e outra pessoa também com outro objetivo movimentando por cima. E claro que o treino vai ser para uma pessoa, mas é mais importante a gente ver que as duas têm oportunidade de trabalho. Então a pessoa de baixo tem a oportunidade de estar trabalhando esse controle de guarda, sempre tentando segurar a perna, e a pessoa de cima tem a oportunidade de estar trabalhando, fazendo a pessoa de baixo perder esse controle. Então é um drill que
eu e o professor, a gente consegue trabalhar em alguma área do nosso jogo, e ao mesmo tempo eu acho que, como eu expliquei, é uma das coisas mais voltadas para o sparring que a gente pode tentar implementar no nosso jogo. Antigamente, e até hoje em dia, em algumas academias, a gente vê bastante o específico ser só de posição das costas, do 100 kg, da montada, que também é importante para o ajuste de posições, mas muitas vezes a gente acaba não tendo a oportunidade de chegar nessas posições durante o rola. Então, a gente acaba tendo que lidar com posições igual essas de controle e quebrando pegada e movimentando por cima muito mais do que o 100 kg montado e costas. Então, a gente tem que dar com certeza um ênfase aí nessas posições. E claro, quando você acabar notando no seu jogo que tem a falta de ajuste nas posições mais dominantes, aí você vai fazer o específico voltado nas posições mais dominantes. Eu acho que você tocou num assunto que é bem importante. Eu acho que é a evolução do treinamento, e eu vejo essa na evolução, minha evolução como professor também, vindo como aluno até o professor que eu sou hoje. Antigamente era muito, você ia aprender a técnica, era você fazia o passo a passo. Esse é o passo número 1, 2, 3 e 4. Geralmente uma pessoa estava fazendo a técnica, a outra pessoa estava ali só parada, sem fazer nada. E era sempre assim, você faz 10 repetições, eu faço 10 repetições, mas só uma pessoa está trabalhando, a outra pessoa ela está igual um fantoche ali. E o que mudou bastante, eu acho que o treinamento ele ficou mais profissional mesmo para as pessoas que não são competidoras. Hoje o treinamento a gente potencializa cada segundo do treino. Então, como você citou, a gente faz a pessoa, uma por baixo está trabalhando a retenção de guarda, a pessoa de cima está trabalhando a movimentação e aumentar a visão de possibilidades ali. Então, tem inúmeros treinos que a gente usa, a gente sempre dá um objetivo para cada pessoa, sempre tem uma ênfase maior, como você disse, em uma das pessoas, se a gente está trabalhando por cima, a ênfase maior vai ser naquela pessoa, mas eu acho que hoje, a maneira com que a gente treina é muito mais, é mais rápido, é mais dinâmico e faz com que o treino fique mais legal, o treino fique mais produtivo também. E a gente trabalha muito com ajustar a intensidade, então eu estou indo 100%, você está indo 50%, então eu vou conseguir chegar na posição, mas com aquele nível de resistência onde é diferente da posição onde você não tá defendendo nem um pouco. Você está dando aquela reação, você está empurrando, você está se mexendo, e isso, como você disse, fica mais perto do sparring, que é o que faz com que a posição ela fique mais efetiva na hora fica mais fácil transferir essa posição, esse estilo de drill, para a hora do rola, para a hora do sparring. Então, eu acho que é isso que a evolução do jiu-jitsu em termos de treinamento, ela foi muito nessa direção, em fazer ficar cada vez mais efetivo, cada vez mais o treino ser fácil de transferir a parte técnica para a parte que você está lutando, que você está conseguindo fazer durante o rola. E tem uma coisa que é importante também, que quando você aprende a treinar assim, você consegue treinar com todo mundo. Ao invés de antes era uma pessoa ia treinar e daí você não conseguia muito, você tinha que sempre treinar com uma pessoa que era do seu nível para você ter um treino bom. E hoje eu acho que você aprendendo como ajustar a sua intensidade, você consegue com uma pessoa que é bem menor que você ou que tem menos experiência que você, porque você se coloca, eu estou indo a 30%, a 40% da minha intensidade e eu só vou usando a técnica e me movimentando, e a outra pessoa ela pode estar indo a 100%, mas você consegue administrar melhor isso. Eu acho que isso era uma coisa que as pessoas antigamente elas tinham muita dificuldade. Eu lembro, eu comecei criança, você começou criança também, mas você começou bem depois. Eu lembro que os adultos, quando eles iam treinar comigo ou com meu irmão, eles não sabiam treinar. Ou eles estavam indo, ou eles eram faixa branca, faixa azul, que não tinham muito controle, eles iam 100% contra alguém que era bem menor, bem mais leve, ou os que eram mais graduados, eles praticamente ficavam igual um boneco ali, deixavam você fazer tudo. Você passava, montava, pegava as costas. Então não tinha nenhum tipo de reação para a criança, para aprender a lutar num alto nível.
E hoje em dia, com essa evolução do jiu-jitsu, eu acho que hoje, se eu vou treinar com uma criança, se você vai treinar com uma criança, se qualquer aluno da academia está treinando com uma criança, esse entendimento em ajustar a sua intensidade, em ajustar o seu nível de sparring, faz com que você consiga treinar com qualquer pessoa na aula e fazer o treino ficar produtivo e fazer o treino ficar bem técnico. Então, isso é uma coisa que melhorou muito no jiu-jitsu. Eu acho que faz ficar muito mais fácil das pessoas gostarem de treinar no começo, que é uma coisa que é difícil, e faz com que as pessoas que têm experiência consigam achar mais parceiros de treino e consigam treinar com todo mundo. Tem mais uma técnica que eu queria mostrar, que é... O pessoal pergunta bastante, é quando você está tentando escapar da guarda-aranha e a pessoa está pisando no seu bíceps, ou a pessoa está fazendo a guarda do laço, e a gente sempre trabalha circulando a mão. Então, não preciso usar a pegada, só ponho o pé no meu bíceps. Acho que é importante para a gente entender aqui que se eu estou muito perto dele, se eu estou usando a postura errada, ou do jeito que a gente estava explicando antes, se ele está tentando controlar a minha parte superior do corpo, e eu estou entregando isso para ele o tempo inteiro, eu estou praticamente flutuando na guarda dele. Então vamos supor, ainda está usando guarda-aranha. Não precisa nem usar as pegadas. E a minha postura vai estar errada, a minha postura vai estar entregando a parte superior do corpo. Eu vou estar lutando assim o tempo inteiro, eu vou ficar girando, e ele não está cansando, ele não está frustrando, ele não vai errar aqui, porque eu estou entregando para ele exatamente o que ele quer. A minha postura certa seria ir contra isso. Então, se eu estico o meu corpo, ele perde o ângulo, e agora ele é forçado a controlar minhas pernas. Mas várias vezes fica difícil de posturar, porque a pessoa faz a pegada agora também. Ele faz a pegada forte, e ele está me puxando, está me desequilibrando. Então é muito importante você aprender a circular a sua mão e ter uma mobilidade muito boa do corpo. Então eu consigo me movimentar, e eu vou circulando a minha mão. Então eu matei uma, depois eu mato a outra. Ó. Circulo e tiro. Quando ele está com a pegada errada assim, cai no tema de novo da aula. Ele está desconfortável. É o momento em que ele está com a pegada errada, ele vai ter que se reajustar aqui. Quando ele tenta se reajustar, é quando eu tenho a chance de atacar ele está mais vulnerável. Vai ter gente que vai tentar ficar segurando a pegada mesmo com a pegada errada. Então é importante que você consiga se atacar a pessoa mesmo se a pessoa estiver fazendo a pegada daquele jeito. Então só para o drill ficar mais técnico aqui, eu vou ficar movimentando, circula a primeira, movimento, circula a segunda. Entrego de novo, movimentando, circula a primeira, circula a segunda. Daí o Taina vai controlar a minha perna, posso combinar com a posição que a gente acabou de trabalhar. Então, a gente mostrou algumas técnicas que a gente usa, a gente mostrou praticamente 3 técnicas que a gente gosta de usar para escapar. A gente trabalhou bastante a parte de visão, tentando explicar como que a gente pensa, o que a gente está tentando, quais são os objetivos ali. A gente explicou um pouco de como a gente treina isso, que pode influenciar bastante a maneira com que todo mundo vai usar essas técnicas no treino. Mas eu acho que o mais importante é para quem dá aula, é professor, ou até para o atleta que está assistindo e está treinando, é usar a sua criatividade agora para começar a montar o treino para você. Então não existe uma fórmula de você treinar que funciona toda hora. Acho que até aqui a gente está sempre tentando criar uma coisa diferente para o treino ficar divertido, para o treino ficar focando sempre em uma coisa diferente. Então essa criatividade, essa mudança que você faz no treino, nos objetivos, na maneira de fazer a técnica, na maneira de fazer... Então é a parte criativa, é a parte que o professor tem que mostrar a capacidade, tem que mostrar o quanto gosta do jiu-jitsu. Então eu acho que com toda essa informação que a gente passou nessa aula, eu acho que é suficiente para você chegar agora na academia e tentar montar. Geralmente eu tento escrever, eu escrevo geralmente no celular ou escrevo num papel e monto o treino com o objetivo do treino, o objetivo de cada técnica que você vai trabalhar, o objetivo da hora do específico ou do sparring, e daí você cumpre aquilo. E geralmente a gente trabalha o mesmo treino durante a semana toda, e daí depois a gente vai mudando, a próxima semana muda, para sempre ter alguma coisa para inovar.
Mas eu acho que essa parte, você pega esses componentes assim, e você vai juntando da maneira que você gosta, da maneira com que você está acostumado, da maneira que você acha que vai te evoluir como aluno ou como professor. Então, para acabar essa aula, eu acho que essa é a principal dica para quem, principalmente para quem está assistindo e dá aula, ou a pessoa que monta o próprio treino, é aluno e vai naquele horário, fica 1 hora na academia, que só está você e mais um parceiro. Acho que monta o treino com um objetivo sempre e tenta trabalhar aquele objetivo até você conseguir alcançar. E às vezes demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para a gente ver a evolução naquela área. Mas é assim, eu acho que todo estudo, ele precisa de tempo, ele precisa de repetição, trabalho, e no jiu-jitsu não é diferente, a gente trabalha assim. Eu acho também que para finalizar aí, é bem importante a gente usar todos esses componentes que a gente acabou de falar aqui, e também saber identificar o que está faltando no jiu-jitsu e qual que é o objetivo que você quer evoluir, né? Então, acho que desde da posição do drill só de repetição até esse treino específico, ou até no próprio rola normal, a gente tem que entender quais são os objetivos e a gente tem que entender o que esse tipo de treino acaba melhorando pra gente. Então, a gente deu algumas ideias aí de treino para vocês hoje nessa aula, mas vocês sempre que assistir alguém dando aula, ou assistir alguém fazendo algo diferente no treino, ou fazendo drill de alguma forma diferente, acho que sempre tenta ver qual que é o objetivo da pessoa e o que ela está tentando tirar e quais os resultados que ela está querendo ver desse treino que ela está fazendo, né? Então hoje vocês conseguiram ver aqui que o objetivo da aula era tirar o nosso oponente da zona de conforto, era sempre fazer ele perder controle e acabar entregando um controle que a pessoa não se sente confortável fazendo por baixo. Então esse era o nosso objetivo dessa aula. E tem vários outros objetivos, como eu até expliquei sobre o treino específico. Tem treino específico de posições dominantes, tem treino específico em posições que você está na ruim, tem treino específico agora que a gente acabou de mostrar em posições mais neutras, mas com objetivo voltado bastante ali para o controle de luta, como fazer o oponente perder o controle de luta, como ficar sempre movimentando por cima, contra-atacando ou até atacando a guarda da pessoa. E da forma que eu daria a dica para vocês fazer é igual o professor acabou de explicar. Você escrever, anotar o que você sente que falta no treino, o que você está sentindo dificuldade, e ir atrás e procurar tipos de treino que vai melhorar isso. Então, se eu preciso específico, eu tenho que fazer específico. Muitas vezes eu tenho que, na verdade, adicionar mais técnicas, eu não tenho técnicas o suficiente, então eu tenho que procurar assistir mais técnicas, aprender novas técnicas, fazer realmente a repetição para eu aprender aquela técnica. Muitas vezes eu sei bastante técnica, mas estou sentindo a falta de específico. Muitas vezes eu sou o cara que, enquanto eu posições boas no treino, eu me dou super bem, mas a partir do momento que eu caio na posição ruim, eu não consigo escapar. Então eu tenho que fazer um específico mais voltado nas posições ruins. Às vezes eu sou o tipo de cara que movimento bem, que eu me defendo bem, mas quando eu chego na posição dominante eu não consigo achar a finalização, eu não consigo achar a oportunidade de manter a posição. Então o específico vai ser mais voltado para uma posição bem dominante, às vezes 100 kg, enfim, tem várias formas de treino e da forma mais inteligente seria escrever os seus objetivos, o que você está procurando, qual resultado você quer ver e começar a trabalhar baseado nisso. E como o professor Guilherme falou, às vezes demora 2, 3 semanas, às vezes você acaba aprendendo um pouco mais rápido, mas o processo tem que ser sempre divertido, tem que ser sempre uma coisa que você realmente se importa e quer evoluir, e você vai ver o resultado disso que vai ser bem glorificante aí.